Faltam 4 dias para o lançamento de As Cores do Coração e eu vou te contar 4 curiosidades sobre este livro. A primeira versão deste livro eu escrevi em uma semana. A minha amiga muito querida, ela me convidou para participar de um concurso e depois que eu terminei de falar com ela, me veio uma inspiração assim, tipo, súbita, do nada. Eu sempre gostei, meu sonho mesmo é escrever uma história de fantasia, só que essa história aqui, ela veio em mim com tanta intensidade que eu não consegui ignorar, então eu tinha que participar desse concurso com essa história, eu tinha que participar de qualquer jeito. Então me veio essa inspiração dessa história, eu sentei e não conseguia mais fazer nada além de escrever, eu só escrevia, então eu terminei a primeira versão em uma semana e contando que eu só tinha um mês para finalizar esse livro para poder participar do concurso, porque eu fiquei sabendo em cima da hora e a história que eu estava escrevendo antes, ela ainda não estava pronta e veio essa ideia que súbita, então tipo, eu tinha que participar de qualquer jeito. Eu não ganhei um concurso, claro, essa história ainda não tinha atingido todo o potencial dela, porque não se escreve um livro bom em um mês, assim, escrevendo de qualquer jeito. Tem que ter um planejamento, tem que passar por leitura crítica, leitura beta, revisão e tudo mais. E então eu fiz tudo assim no zoé. E depois que passou o concurso, eu acalmei, depois eu voltei a trabalhar nessa história, assim, eu dei realmente a atenção que ela merecia, então hoje ela atingiu, assim, todo o seu potencial, então por isso que eu decidi publicar ela, porque agora eu sinto, assim, que ela realmente, ela tá completa, assim, sabe? O nome da mãe da Mariana não aparece na história. A mãe da Mariana, ela é um personagem muito importante para a história e também muito importante, assim, para mim, sabe? Porque ela representa muita coisa, ela representa, assim, sabe? Coisa demais para mim poder falar nesse vídeo aqui. Então eu tinha decidido colocar o nome dela de Juliana, então tipo, eu tinha assim essa ideia, só que como eu fiz esse livro originalmente para participar de um concurso e uma das regras do concurso é que não poderia ter nada no texto que pudesse ser linkado a mim, então se eu colocasse alguém chamando ela de Juliana, então ia dar pepino, eu ia ser desclassificada. Então eu pensei em mudar o nome dela, mas eu já tinha decidido, tipo, já tinha me chamado isso, sabe? Então o nome dela tinha que ser Juliana e eu não queria tirar. Então eu não coloquei o nome dela no livro, se você vai ler ele inteiro, tem o nome do pai, tem o nome do irmão e tudo, mas não tem o nome da mãe por conta disso. E isso foi muito interessante, assim, com a história, porque ajudou a criar o distanciamento que a Mariana tem, assim, com a mãe dela, sabe? Então, foi tudo, assim, as coisas foram acontecendo e no final ficou perfeito, assim. Então, o nome dela não aparece na história, mas pra quem tá assistindo esse vídeo agora já vai saber que o nome dela é o meu, Juliana. Esse livro, ele faz parte do meu processo de autoconhecimento. Eu recebi o diagnóstico de autismo tardiamente, como a personagem dessa história, só que ela recebeu na adolescência, eu recebi só com 30 anos, mas tá valendo. Então, quando eu recebi o diagnóstico, começou a passar um filme muito grande da minha vida, assim, eu comecei a rever várias cenas, vários acontecimentos, assim, e vendo ele com novos olhos, agora com uma explicação, né? E eu precisava, assim, fazer esse trabalho de autoconhecimento, então eu comecei a escrever pensando nisso, assim, sabe? Eu me questionava muito, eu tentava, assim, descrever as minhas características, eu tinha uma conversa íntima comigo mesma, assim, sabe? Eu tentava explicar as situações, assim, que aconteciam comigo. E no fim, toda essa documentação que eu fiz, quando surgiu a ideia de fazer esse livro, eu usei essa documentação foi tipo um diário, assim, que eu fiz. Então, as características, sempre quando a Mariana descreve alguma coisa que acontece com ela, alguma característica própria dela, assim, era uma conversa íntima que eu tive comigo e que acabou virando um livro de ficção. Então eu acabei ficcionando a minha vida, transformando em um romance. A história dela não tem nada a ver com a minha história, são mesmo as características, os questionamentos, assim, a
a questão dela com o autismo e a questão dela assim com essa parte de se conhecer, conhecer as características dela e tentar viver a vida da melhor forma possível. Então, tipo, esse livro tem esse peso na minha vida que ele representa assim a minha busca por autoconhecimento, a minha busca por identidade. Escrever esse livro salvou a minha vida. Então, eu depois que eu peguei Covid em 2020, a minha sensibilidade sensorial ela alavancou a níveis impossíveis. Então, minha vida ela tá bem restrita depois disso. Eu tive que me afastar do trabalho. Então, quando tu se afasta assim pra cuidar da saúde, tu espera assim que as coisas vão se resolver rápido, que logo tu vai estar melhor e tudo mais. Só que os meses foram se arrastando, se transformaram em anos, então eu já estava já chegando no segundo ano de tratamento, então eu comecei a desanimar, vamos dizer assim, perder as esperanças, achar que eu nunca ia melhorar, ia continuar sempre daquele jeito. Então eu tava assim bem para baixo e quando surgiu essa minha amiga, a Lu, é muito especial porque ela surgiu com essa ideia e aquilo assim me deu um estalo assim tão grande na minha cabeça que eu só pensava nesse livro, eu precisava escrever de qualquer forma, então eu me animei assim de uma hora para outra assim e isso fez uma diferença muito grande porque ele deu um propósito na minha vida, ele me colocou em contato com pessoas, assim, então eu comecei a conversar bastante com a Lu, a Fátima também entrou para me ajudar na escrita desse livro, então eu comecei a conversar bastante com ela, entrar bastante com... Então, tipo... Ele me deu, assim, um senso, assim, objetivo e como essa história, ela veio comigo por uma força, assim, muito grande, então eu senti, assim, um senso de dever que se essa história apareceu pra mim com tanta força é porque ela precisava ser contada. Eu acreditava, assim, que alguém precisava ler essa história também pra se sentir bem. Então, como eu precisei, sabe, quando eu tava passando por um momento ruim, eu também li livros que me ajudaram muito, que me fizeram companhia e tudo mais. Então, isso me deu um senso de propósito, um senso de dever e também me ajudou na questão do autoconhecimento muito grande. Então, eu posso dizer que esse livro tem um peso muito grande na minha vida. Eu espero que para quem lê, assim, também ele ajude de alguma forma, seja para entender um pouco mais o lado das outras pessoas ou também se identificar. Embora o autismo ele seja um espectro assim, muito grande, então você pode ler, você pode ser autista, ler e não se identificar com nenhuma característica dela e tá tudo bem. Mas se eu conseguir fazer alguém se sentir melhor ou se sentir mais acolhido, eu sinto assim que tipo... Tudo isso que eu passei valeu a pena porque me preparou para conseguir estar falando aqui, para conseguir escrever esse livro, trazer essa obra para o mundo e talvez fazer a diferença na vida de alguém. Então, essa é mais uma curiosidade importante.